The following program contains coarse language, and due to its content, it should not be viewed by anyone. Salve, salve! Bem-vindo ao Café com Cogumelo. Eu sou o André Valgrande, o Deco, e atire a primeira pedra quem nunca nerdeou. Bem-vindos, seres humanos. Aqui quem vos fala é Renato Scarante, o Zé. E eu não posso me vingar porque eu não sou nerd. Salve, salve, galera do Café com Cogumelo. Eu sou o Gabriel Gama e Sheldon Cooper é o caralho. Esquema é o Gilbert. Oi, é Cid aqui. Eu vim pra criticar. Gabriel, você tá muito mal vestido hoje, Gabriel. Renato, você cortou o cabelo, Renato. E Deco, é justo ali atrás das orelhas ali. Essa região aqui tá zoada? Aqui? Esse pedaço aqui tá zoado? Agora chama a vinheta aí, Deco, já aproveitando. Olha aqui a vinheta aqui, ó. Então a gente escolheu hoje fazer um experimento. Vai ser o primeiro. Nerds. Get those nerds! Nerds! Eu tô me sentindo pressionado aqui. Eu tô me sentindo deslocado. Por dois motivos ainda. Por dois motivos. Exatamente. E os dois motivos, a resposta é porque você quer. Então a gente resolveu fazer uma coisa experimental aqui no Café com Cogumelo. É o nosso primeiro review de filme. E o Renato escolheu pra nós carinhosamente A Vingança dos Nerds. Então vamos lá. O filme é de 1984. Ele é um filme mais velho do que alguns dos participantes aqui do Café com Cogumelo. Lamentável. Ele é um filme que trata da história de dois moleques nerds, o Lewis e o Gilbert. E esses caras, eles entram na faculdade, lá vão morar no dormitório da faculdade, e eles começam a ter problema com os alunos populares, né? Eu acho que é interessante frisar aqui que eles fazem tudo certo e que estes nerds específicos, o Gilbert e o Lewis, eles pensam em faculdade que eles vão pegar mulher. Que já um erro, coisa de nerd. Errado já. Já não funciona. Esses caras, eles conhecem outros nerds na faculdade e eles criam um atrito com os alunos populares, né? Os valentões e as patricinhas, basicamente. Mas é isso, né? Eles já começaram assim. Não, todo nerd. Porque o melhor instituto de ciência e computação não foi. Pô, né? Todo nerd quer pegar mulher, a diferença é que não consegue. Então eles chegam na faculdade e a primeira coisa que acontece em uma das festas da fraternidade, o time de futebol bota fogo na casa que eles têm pra morar. E como o time de futebol são os bulinadores e o professor de educação física também segue mais ou menos essa linha, ele é o professor de educação física é o cara que oprime o diretor da faculdade. Então ele faz o que ele quiser para o bem-estar dos jogadores. Então é tudo uma máfia. Então quando eles queimam casa, o que eles fazem? Vamos pegar a casa que é dos calouros. Pô, eles se juntam lá, vão lá e expulsam os calouros do dormitório que eles têm. E eles não têm mais onde dormir. Então o diretor tem que colocar eles pra dormir no ginásio. E por causa disso, o diretor chega e fala assim: olha, normalmente o primeiro ano ninguém pode se afiliar às irmandades que eles chamam lá, alfa, beta, gama. Mas por causa dessa situação, a faculdade libera eles pra participar de alguma dessas fraternidades. Então eles, beleza, porque daí você pode ir na casa da fraternidade e morar na casa da fraternidade, você não tem que ficar no ginásio. Pois bem, aí que você separou os nerds dos populares. Aqueles que chegaram, que são os novatos, mas eles vão jogar futebol americano, eles conseguem pegar as irmandades e sobram só os nerds morando no ginásio. E eles não têm pra onde ir. Então, a pira toda do filme está em os nerds montarem uma irmandade. Eles vão caçar uma fraternidade que aceite patrocinar eles perante a universidade, isso é muito legal. E aí eles encontram a fraternidade dos
dos afro-americanos que estão em outro estado lá e eles propõem uma representação da fraternidade do Lambda nessa universidade e depois de uma festa muito louca com altas aventuras, muita confusão, eles conseguem. E eles entram como é que chama aquilo? Naquela disputa? O que é aquilo? É uma feira? No conselho. Eles entram numa competição. Eles entram no conselho e eles entram numa competição com as outras fraternidades pra ver quem que consegue apontar o presidente do conselho grego. Que daí o cara tem influência política sobre a gestão da universidade. Uma coisa interessante é que... Por que é lambda? Lambda é uma das últimas letras do alfabeto grego. Então, eles vão... Porque começa, os melhores são alfa, beta. As meninas lá são a pi, não sei o que lá. Pi delta pi. Pi delta pi. Piroca, isso. Piroca. Então, se você vai indo mais longe no alfabeto, então eles começaram a aplicar para todas as fraternidades para ver quem daria suporte para eles. E na última fraternidade eles esqueceram de mandar foto. Então eles foram recusados em todas as fraternidades. E na última que eles não mandaram foto, que era lambda, era a última, ele falou: vem aqui. Já que eles não mandaram foto, ele chamou: vem aqui, eu quero conhecer vocês. Aí quando ele chega lá, os afro... os caras, os negão lá. Eu só chamei vocês aqui porque não tinha foto e tal, e ele tá pra recusar, e daí rola uma trama política ali e tal, eles convencem, o cara apoia ele. Uns factoides sobre o filme aqui que eu dei uma pesquisada e achei umas coisas legais aqui. Deixa eu só queria dizer uma última coisa antes de você apresentar isso aí, que o filme, o roteiro do filme, ele é totalmente anos 80, né? Ele tem um começo de carro de família dirigindo na highway. Ele tem nudez totalmente aleatória. Nenhuma nudez é desnecessária. Não desnecessária, mas aleatória. E digo mais, é melhor nudez do que no nosso. Todas as nudezes são explicadas dentro do plot do filme. E no final tem o plot twist que o herói consegue o objetivo dele e acaba por aí, todo mundo feliz, e ao final o herói fica com a mocinha e tudo mais. Tem mais um ponto que bate forte nos filmes dos anos 80, que é a hora que eles chegam na casa, que a casa tá toda destruída, e aí começa a tocar uma musiquinha que eles começam a consertar a casa, eles começam a pintar as paredes, acontecem umas comédias, e aí a hora que acaba a música, a casa tá prontinha. Então vamos lá, uns factoides bacanas aqui sobre o filme que eu consegui compilar. O ator do Lewis tinha 30 anos na gravação do filme, do Gilbert tinha 22, e os dois tentam posar como se tivesse mais ou menos uns 18. Aí esses dois caras, junto com um monte de outros atores do filme, eles participaram de um reality show chamado King of Nerds. Eles aparecem assim, tipo, como celebridades do mundo nerd, e eu acho que é cabido, eles de fato são, né? O pai do Lewis, que aparece só no comecinho, ele é o James Cromwell. Esse cara tem 87 filmes na manga, entre eles A Espera de um Milagre, Eu, Robô e Star Trek Primeiro Contato, que é o meu filme favorito do Star Trek. Acho bom pra caralho. Mas o Gilbert, o Anthony Edwards, ele fez Zodiac, Top Gun e ele fez ER. Ele era um dos médicos principais do ER. O Robert, ele fez Django. Quem é Robert? O Robert era o Lewis. Robert Carradine. Ele fez Django e outro filme dele que fez muito sucesso, filme e série, foi Lizzie McGuire. O treinador é ninguém mais, ninguém menos que o John Goodman, ainda meio novinho, que fez Big Lebowski, Blues Brothers, Monstros S.A., Flintstones, Speed Racer, pra falar dos filmes pop, que o cara tem muita coisa menos conhecida e mais legal por aí. Deve ser o cara mais famoso do filme. Puta, sem sombra de dúvida. Tem um bagulho interessante aí, que eles foram filmar esse filme na universidade mesmo, e as casas são de fraternidades mesmo. E aí eles chegaram lá e eles meio que se integraram com o ambiente da universidade, inclusive a galera da universidade até fez uma palhinha aí em algumas partes do filme, aparecendo no fundo e tal. No começo eles, pra testar a fantasia de nerd, eles foram numa seleção de verdade de pessoas da fraternidade.
Daí olharam pros nerds e falaram, não, vocês não, nem fudendo. Beleza, sucesso. É assim mesmo, né? O ator que fazia o Toshiro, que fazia o japonês lá, ele fazia a voz do Leonardo nos 3 primeiros filmes do Tartarugas Ninja. Olha, você podia dormir sem essa. O filme tem várias dublagens feitas por cima, não sei se vocês separaram, tipo assim, tem hora que eles cortam o ruído de ambiente porque os atores estão dublando em cima do filme. Inclusive, ó, pra quem tiver aí com interesse em detalhes, aos 8 minutos e 55 rolam uns amassos dublados, cara. Você vê o cara do time de futebol agarrando a namorada dele e você escuta que a voz dela é dublada por cima. Deve ser uma coisa legal, né? Você dublar um amasso no microfone, né? Renato, dubla um amasso no microfone, faz favor. Vem cá, da bichinha. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu chegar perto. E fazer o árabe. E o factório mais legal, cara, que eu achei do cast do filme, o ator que faz o Lamar, que é o cara gay da Fraternidade dos Nerds, ele fez a voz do Paladino do Diablo 2. Caralho, velho. Viu isso? É ser nerd, caralho. O Booger, que é o ator, é o Kurt Armstrong. Cara, esse cara, depois do Vingança dos Nerds, ele fez filme pra caralho. E filme famoso. E muita série. Então ele fez Supernatural, New Girl, American Dad, deixa eu ver aqui, que mais? Bones, Closer, Ray, ele fez CSI, House. Então ele aparece, ele faz muita ponta em muita coisa. Caralho, esqueci, ele tá no Dodgeball, cara. Dodgeball acho legal. Dodgeball. Outro lugar que talvez você conheça o Booger também, ele fez Lois e Clark, The New Adventures of Superman. Um fato besta é que em espanhol eles traduziram o nome do filme pra Revancha de los Novatos. Que bosta. Porque eles achavam que não existia tradução pra nerd. Aí depois teve os nerds saindo de férias e os nerds fundam a sua própria borracharia, os nerds no espaço, nerds submarinos, nerds viajando no tempo. Até esqueci de mencionar a Vingança dos Nerds, porque nessa época, em 1980, as coisas vinham meio que em demanda, né? Então tinha Exterminador do Futuro, era tudo robô. E daí quando tinha romance e tal, era meio demanda. E a demanda desses eram os teen movies da época. Antes da Vingança dos Nerds, teve Porks. Eu, na verdade, quando eu sugeri a Vingança dos Nerds, eu confundi com Porks. Você tá falando sério? Depois que eu fui ver, mas daí já era, né? Você falou teen movie, é isso? É. Você considera este um filme para toda a família? Não, né? Vamos lá, eu acho que é um bom ponto de partida pra nossa análise. Justamente, eu acho que na época era considerado. E hoje tem mesmo. todos os tabus do planeta e não poderia ir pra frente esse negócio. Nem 50 tons de cinza tem tanto boobs quanto... Então assim, ó, eu anotei aqui que tem uns peitos, tem umas moitas, que eles mesmos chamam de moitas, tem umas bundas e tem uns sacos. Você que é um Gabriel, faz favor, mostra aí pro Renato ver. Mas assim, ó, o negócio que eu achei interessante é que tem a fraternidade das meninas patricinhas lá, que é a Pai Delta Pai, e tem a fraternidade das meninas, sei lá, as meninas nerds, as meninas geeks, que é a Omega Mu. E só aparece peitos, só aparece moitas das meninas patricinhas, das meninas ditas normais não aparece. E aí, cadê o senso de justiça agora? Cadê o teu Deus? Mas elas são bem mais fáceis, né? Eu achei interessante esse conceito. As patricinhas são as que mais festam, que namoram e não sei o que, mas as Omega Mu são muito fáceis, que na primeira festa todo mundo já saiu carimbando. Eu acho aí um detalhe, e que é uma coisa muito interessante, eu achei um negócio mais interessante ainda do que a putaria, a nudez. Foi o Wonder Joints, cara, que foi pra mim o ponto alto do filme. Eles estavam numa festa, estavam os nerds de um lado, as meninas com cara de bunda do outro, os dois com cara de bunda, assim, não acontecia merda nenhuma.
E daí o E os Booger caras lá que- do Lambda no meio, né? Os representantes do Lambda no meio. E os chefão no meio, e daí o Booger lá, que é o mais putão ali, fala, cara, Wonder Joints, daí ele tira uns baseados, e daí vira uma festa do caralho, cara. É baseado no tamanho de um charuto, né, cara? Parece cabeça Porque de não é amigo, só cara. um joint, né? São vários. É um Wonder Joint. Exatamente. É melhor do que um joint. Mas daí tava todo mundo inibido e tal, e de repente tá uma festa e tá todo mundo conversando e tal, então a influência daquele negócio é maravilhosa, né? E outra coisa, quando eles estão tendo a competição, que eles conseguiram lá, que eles têm que provar, que eles têm que ganhar a competição, a competição por si só já é meio ridícula. E já é meio também totalmente fora dos padrões do que seria uma competição. Porque a primeira competição é você andar de triciclo em volta de uma pista circular e cada volta você tem que tomar uma cerveja. Beleza, a gente E daí vê são isso 20 nas voltas, faculdades. né? São 20 voltas. Você vê isso na faculdade. Mas o que os nerds fazem? Eles dão uma substância lá pro japonês pra ele tomar pro álcool não fazer efeito nele. Então eles ganham com doping, cara. Eles ganham com doping, porra. Foda. E ainda tem a musiquinha que toca da vitória do japonês, que é completamente estereotipada, né? Não, e depois quando eles ganham o lançamento de dardos, eles também ganham trapaceando, porque o cara desenvolveu uma lança que vai mais longe sem ter que fazer força. Isso é as únicas coisas que eles ganham porque eles estão trapaceando. Mas não tem regra, né, cara? E a lança tem aquele aerofólio atrás e a galera vê aquela porra voando e ninguém fala, essa porra não pode ter um aerofólio. Se foda. Não, e Mas que regra pior é que quando ele vai correndo, a lança tipo, aí assim, vai de cima abaixo. Mas olha que interessante, porque o personagem que arremessa a lança turbinada é o personagem gay, né? Que é o Lamar. Mas se você voltar um pouquinho e você vê o cara do alfabeto arremessando, veja o traje dele e me diga quem é gay de verdade. Não, e ele anda meio dançando, ele dá umas pisadas. Cara, o Lamar tá muito mais esportivo do que o outro cara. Tem a feira das fraternidades lá. Aí os nerds resolvem, pra angariar fundos, eles vendem torta. Enquanto o pessoal das fraternidades populares, eles vendem beijo. E aí por $5 você ganha um beijo de língua. E aí o Louis vai na barraquinha lá e ele quer pagar por um beijo da Beth, que é a menina do pai Delta Pai, e ela recusa. E aí ela vai pro namorado dela e diz que toda aquela beijação deixou ela excitada e chama o cara, e o cara também não tá muito afim. Aí ela fica putona. Aí ele vai lá e a menina tá indo, não sei por que ela foi, ela chamou o cara não foi, mas ela foi. Não sei o que ela foi fazer sozinha lá. Aí ele vai lá e rouba a máscara que era do cara e finge ser o cara pra dar uma cachaclada na menina, né? E ele consegue sem falar uma palavra. Pega a menina. Até aí já é absurdo o suficiente, mas continue. Né? Aí ele vai lá e faz um trabalho oral. Daí de repente a menina se liga que não é o cara, né? Aí olha a explicação, porque ela fala, nossa, você é tão bom, como é que você é tão bom? Daí a explicação dele, esses rapazes do esporte só pensam em esporte, enquanto nós nerds só pensamos naquilo. E não deixa de ser verdade. Eu acho que homem, a definição de homem é só pensar em putaria. Mas é que os nerds têm um acesso mais irrestrito à putaria, né? Hoje em dia é putaria, mano. Você aperta 3 botões aí, você acha putaria. Né? 3 botões? Agora, Quais? Ó. Nossa, mas que dedo grande, Renato. E é pra te dedar melhor. É pra examinar sua próstata melhor. Ah, esse é o dedo sem unha. A cobra cega de olho, o soldado de capacete roxo. O cara, de repente, ele se revela na frente da menina, e ela, em vez de gritar desesperada porque ela acabou de transar com um cara que ela achava que era o namorado e não era. Renato. Ah, porra, Renato! Pelo menos faz de novo pra eu colocar na edição, então, vai. Não, pode deixar aquela, meu. Que bosta. Gosto, mano. Desculpa, voltei, não quero atrapalhar mais.
É a minha contribuição pra esse episódio, é essa aí, cara. Então o cara tira a máscara, a guria percebe que ela transou com um cara que não era o namorado dela. Aí em vez dela gritar e surtar, não, ela acha aquilo maravilhoso. E aí ela se apaixona pelo cara, claro, porque faz todo sentido, né? Aquela hora eu pensei, pô, e a mocinha da Omega Mu que ele pegou na festa lá dos Lambdas? Aí depois eu parei pra pensar. E agora a gente dá a volta naquilo que o Cid falou antes. Porque o Cid falou assim, as meninas do Omega Mu são mais fáceis. Não, cara, elas são mais sinceras. Elas estão lá pra fazer aquilo que elas querem fazer, cara. Então a mocinha foi lá, pegou ele na festa, ficou contente de ter pegado ele na festa e um abraço que ela tava querendo. E ela teve muito sucesso em fazer isso. Quem falou de ser fácil foi o japonês, o desgraçado. Não, foi você, na edição aqui, ó. Então vai lá, bota aí na edição. Teu desafio. Challenge accepted, É isso aí, motherfucker. do it, faggot. Eu não falei mais fácil, você vai ver. As Omega Mu são muito fáceis, que na primeira festa eles... As Omega Mu são muito fácil que na primeira festa eles... Fui eu que falei mais fácil. Mas o final do filme também, eu acho que... Aí tem um plot twist mais com a cara do que a gente tá pensando, que... Você pensa que vai ter aquele vingança do herói e tal, porque né, eles meio que se ferram no final ainda. Não fica... Porque quando eles ganham a... Ah! Como que eles ganham a competição, né? Porque fica meio que pau a pau a competição, eles perdem, ganham. E no final, rola aquela competição musical artística. Porque assim, a parte dos atletas, dos outros lá, que tem a musiquinha, eles dançam e coreógrafam, é ridículo, é muito real com... mas é muito real com o que poderia acontecer numa situação daquela. Aquilo eu vi, assim, muita honestidade. Os caras refizeram ali Depeche Mode com Duran Duran. Os caras fizeram um eletrônico, pô, e ficou legal. Mas um ponto interessante é que assim, né, durante a competição as fraternidades se combinavam aos pares, né? Então eram os alfabetas com a Pi Delta Pi e os nerds, os Lambda com o Omega Mu. E na hora dessa apresentação, desse rap zoeira que eles fizeram no final, tem 3 meninas no plano de fundo que não fazem absolutamente nada, elas ficam só lá. Tipo, tudo bem, o filme é dos nerds, o filme não é das meninas, mas eu acho que eles podiam ter trabalhado mais a participação das meninas. As meninas que deram força pra eles, e deram mais do que força, elas deram coisas que só elas podiam ter dado pros nerds. Então assim, quando eu era criança que eu via os filmes da série dos nerds, eu ria dos trejeitos deles, porque eles são meio idiota, né? Eles dançam engraçado, eles falam engraçado. E agora que eu assisti depois de velho, depois que eu saí do armário como nerd, eu olho pra isso e eu tipo assim, puta, que legal. Que nem eles estão na festa lá, depois que eles fumaram o Underjoint lá. Eles estão curtindo, eles estão dançando do jeito que dá na telha, eles estão fazendo o que dá na telha e aquilo é bacana, né? E aí conforme eu fui observando a continuidade do filme, o que acontece? Os caras estão lá curtindo do jeito deles, estão felizes do jeito deles. Aí aparece os pau no cu do lado de fora e joga um monte de porco pra dentro da casa. Então isso aí pra mim foi uma representação forte do tipo de gente babaca que não aceita nenhuma definição de certo que não seja a sua própria definição de certo. Sua própria definição de diversão, sua própria definição de caráter, enfim. Isso, a despeito do filme ser galhofa total, eu acho que essa foi uma sacada legal, entendeu? Os caras não podem estar fazendo a coisa deles, não podem estar se divertindo do jeito deles. E uma outra sacada muito bacana que eu achei, que como bom filme dos anos 80, ele tem uma lição de moral, e a grande lição de moral é que numa guerra entre os nerds e os populares, quem manda no mundo de verdade são os negão malvado, cara. São os caras que mandam nessa porra. Todo mundo respeita eles, todo mundo olha... Não, tá certo, para tudo que esses caras sabem o que eles estão fazendo. Pronto, agora é com vocês. Não, é interessante no final você ver os caras fechando, mas fechando mesmo, porque os negão fazem uma linha de defesa e fala, tenta, só tenta passar pela gente. Impondo respeito, cara, total. Né? Então valeu, muito obrigado, e eu vou logo porque eu fico muito ansioso com despedidas. Me tornei um pouco mais nerd na noite de hoje e a partir de agora
Eu vou deixar espinhas, crescer e ter cabelo escroto. Muito obrigado, galera. Foi um prazer inenarrável e eu vejo vocês na próxima. Então é isso aí, muito obrigado. Sejam felizes como vocês são, seja nerds como o André, seja feio como o Renato, seja viado como o japonês. O que importa é cada um ser e tal, então tá, é isso. Seja crítico como o Cid. Querem que eu faça a introdução? Ai, que delícia. Mas só se for firme. Não, cara, eu acho que... Eu tô penetrando aqui. Na próstata? Marca redonda na sua bunda. Tá subindo no teu anal, Gabriel. Subindo no teu anal. Acho massa. Anos. Beijo na